Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao Ateliê Maria Ju. Eu sou a G Correia e na aula de hoje vou ensinar vocês a fazerem essa mochila que é um luxo, com uma modelagem diferente. Não é uma criação minha, é uma ideia que eu peguei lá do Pinterest e trouxe para vocês. Ela tem, olha só, esse botão aí na frente cheio de detalhes diferentes. Esta aba que eu fiz no sintético estampado. O sintético estampado é lá da Dani Araújo. Essa daí é a minha coleção, mas se você quiser ter a sua, eles fazem também personalizados, é só entrar em contato. Todos os nossos parceiros ficam na descrição do vídeo. As medidas eu vou passar durante a aula para vocês, então fiquem atentos aí a todas as medidas. Não esquece, se inscreve aí no canal, já deixa o like porque essa aula tá muito linda. Com essa modelagem aí bem diferente, vocês vão ver. Então é isso. Boa aula a todos e se inscrevam no canal. Bom, então eu vou começar aqui pelo espelho da parte da frente, que eu cortei o meu sintético na medida de 28 por 48. Então, vai ser 28 de altura e 48 de largura. Aqui nos cantinhos, na parte de baixo, eu entrei 1,5 cm, ó, da ponta pra dentro eu marquei 1,5 cm, aqui embaixo, ó, dos dois lados, e fiz esse risco na diagonal, e eu vou cortar essa parte aqui, para que fique, ó, o nosso espelho da frente fique na parte de cima, um pouco maior, né? Vai ficar com a largura de 48, e aqui embaixo ele vai ficar com 45, porque eu vou tirar 1,5 de cada lado. Já a parte das costas, eu cortei com 28 por 28, então é um quadrado de 28 por 28, e na parte de cima, eu entrei 1,5 cm de cada lado. Então, na parte da frente, eu fiz essa marcação embaixo, e na parte das costas, eu faço na parte de cima. E aí, eu vou cortar, então, essas duas tirinhas aqui que ficou na diagonal, olha só. Então, eu vou fazer isso na parte da frente e na parte de trás pra começar. Bom, então, aqui eu já tenho cortado os dois espelhos, então, como vocês veem aqui, ó, o espelho de trás, ele vai ficar menor na parte de cima e maior na parte de baixo. Se atentem a isso, tá? Porque faz diferença. E o espelho da frente é o que fica maior na parte de cima e menor na parte de baixo. O forro, a gente corta da mesma maneira. Nós vamos cortar o forro também do mesmo tamanho aqui de largura, mas na altura nós vamos tirar 3 centímetros. E aí, prestem atenção. Nós vamos tirar 3 centímetros, ó, o espelho da frente, a gente vai tirar 3 centímetros aqui, ó, da parte de cima, tá vendo? Tirei 3 centímetros da parte de cima, então, a parte de baixo ficou com a mesma medida, olha só. E aí, aqui, a parte de cima é que eu tiro 3 centímetros, de 3 a 4 centímetros, tá? De 3 a 4, porque aqui na parte de cima, eu vou colocar essa faixinha aqui, ó. Então, essa faixinha, ela vem aqui, ela tem 5 centímetros, eu peguei a largura total, 48 centímetros por 5, então, é a medida da faixinha do forro da parte da frente, então, ela vai aqui. Já no de trás, olha só, a gente corta ele aqui também, ó, respeitando, então, aqui a parte de cima, que é a parte mais estreita. Vou tirar de 3 a 4 centímetros também. E aqui eu tenho a faixinha, que tem aqui a medida, que eu acho que é 26, é isso mesmo, ó, 26 por 5, que é a faixinha que vai aqui em cima. Eu falo de 3 a 4 centímetros porque depende muito da sua margem de costura. Porque aqui, ó, a gente vai perder de meio centímetro a 1 centímetro cada partezinha, porque vai ter a costura. Então, só que no final, esse forro tem que ficar na mesma altura que o principal, tá? Então, é por isso que a gente tira, porque essa parte aqui a gente vai colocar, né, ilhós, vai prender aquela tirinha de amarração, então vai ficar dessa forma.
O fundo, eu vou cortar 25 por 13, tanto o principal quanto o forro. Esse forro aqui que eu tô usando é o cetim dublado na malha plush, tá? Que ele é mais grossinho, e como é uma bolsa que só vai estruturador na parte do fundo, eu gosto de usar daí forro mais grossinho, que eu acho que fica melhor, mas você pode fazer com qualquer forro que você goste. A única coisa que eu vou fazer é arredondar um pouquinho só esses cantinhos, só tirar esse bico, tá? À mão mesmo, tá? Só vou fazer uma curvinha aqui pra tirar esse bico. Eu não vou colocar vivo aqui, você pode colocar se quiser, mas é uma peça que eu não quero colocar vivo. Então, essa parte do fundo, a medida é essa. As alças eu vou fazer com duas cores, com o sintético estampado e com o sintético liso. Por isso que eu tenho que cortar assim 4 vezes, no caso serão 2 vezes no liso e 2 vezes no estampado. Se você quiser fazer da forma tradicional, você pode fazer também. Mas aí, qual que vai ser a diferença? Desse jeito, né, com 2 estampas, o que que eu vou fazer? Eu vou cortar 90 centímetros por 5, que é a largura. Vou passar cola de contato e vou dobrar aqui no meio, tá vendo, ó? Foi isso que eu fiz. Eu fiz um risquinho, passei cola de contato e dobrei no meio. Fiz isso, olha só, 2 vezes no estampado e 2 vezes no liso. Porque eu vou colocar frente com avesso com avesso, aqui, ó. E vou passar uma costura de cada lado, e aí eu vou ter a minha alça. Se você for fazer de uma cor só, com um sintético só, você corta 4 vezes. É aquela alça tradicional, você corta 4 vezes a medida da largura. Então, ela vai ficar com 2,5. Essa aqui vai ficar mais ou menos com 2,3, por aí. Mas, você corta daí 4 vezes. Então, se você quiser fazer de uma cor só, corta com 10, né? 90 por 10 e dobra 4 vezes e passa a costura. Tanto a alça de ombro, quanto aquela alça de mão, eu vou fazer desse jeito também. Ó, cortei então aqui o meu principal, né? Ó, 2 vezes, só que daí no caso é um estampado e um liso. E aí, o que que eu vou fazer? Essa aqui de mão, ela mede 23 centímetros por 4. Então, eu cortei no estampado 23 por 4, no liso 23 por 4. Vou colocar aqui uma fitinha dupla face para poder colar e costurar, que eu acho que fica mais fácil. Se quiser fazer isso na alça grande, também faz. Coloca a fita dupla face nela toda, cola uma na outra, e aí vai passar uma costurinha de cada lado, tá? Então, isso daí eu vou fazer nas alças. A gente tem também a tira, que é o cordão de amarrar a bolsa. E aí, eu cortei aqui, esse aqui tá um pouquinho grande, mas eu prefiro acertar o comprimento depois, que eu acho que fica melhor. Eu cortei com 45 por 4. Este daqui, eu vou dobrar 4 vezes. Então, ó, cortei 45 por 4, fiz um risco no meio, passei a cola de contato, dobrei e vou dobrar mais uma vez. E aí, eu vou passar uma costura aqui pra fechar essa tirinha. Eu gosto de deixar tudo isso pronto, a gente tem que deixar tudo isso pronto antes, porque nós vamos ter que aplicar essas partes aqui no corpo da bolsa, né? Na hora da montagem dela. Então, por isso que a gente precisa deixar isso daqui já prontinho antes de começar a fazer. Então, já corta todas as alças, essa tirinha também, pra gente poder começar. As outras medidas eu vou passando de acordo com o que a gente vai fazendo, tá? Bom, então a alça, vou colocar aqui, ó, avesso com avesso. O ponto da minha máquina está no 4,5. Eu tô usando esse calcador aqui de Teflon, e ele que vai ser a minha margem de costura, tá? Não precisa fazer retrocesso no início, porque nós vamos fazer a volta toda. Então, se quiser, cola aqui com a fita dupla face, senão só vir costurando direto aqui, ó. Coloca uma em cima da outra, costura. O corte tem que ser bem certinho pra poder ficar, né, uma bem em cima da outra. Como eu falei, se não quiser fazer com dois sintéticos diferentes, quiser fazer com um só, é só multiplicar, então, né, por 4 a medida final. Então, se você quer uma alça com 2 centímetros no final, você multiplica por 4, corta com 8 e dobra aí 4 vezes para poder fazer, então, a sua alça, tá?
a linha bem certinho. Eu tô fazendo sem colar mesmo. Já tô acostumada, já tenho uma certa prática, mas se você ainda não tem muita prática, cola, que é melhor. Aqui eu vou parar um pouquinho antes, porque o meu sintético embaixo ele tá um pouquinho menor, alguns centímetros menor. Então, eu parei antes, ó. Fiz essa voltinha. Por que eu tô fazendo isso? Pra não precisar ter arremate aqui nessa ponta. Então, por isso que eu tô dando a volta completa. Agora, esse lado aqui já fica mais fácil, porque ela já está posicionada, né? Verifique sempre a bobina. Quando a gente for fazer alça, né? Verifique se tem linha na bobina suficiente pra não acontecer de acabar. E aí, tem que fazer, né? Emendas aí na linha, na alça. Então, é isso, ó. Aqui, chegou no final, eu vou virar. Vem até aqui a beirada, eu viro, depois eu acerto essas pontas, né, que ficaram. Aí eu venho e faço o retrocesso aqui. Pronto, então a minha alça já está costurada, é só cortar o fiozinho aqui e queimar. Tiro essas beiradinhas aqui que estão sobrando, acerto ela e faço isso, então, com todas as partes que precisam, né, de costura assim. Então, olha só, tá aqui, ó, já costurado também aquela tirinha que vai pra amarrar. E aqui aquela alcinha de mão, que vai também na parte de trás da bolsa, e as duas alças de ombro, então já estão preparadas. Já vou deixar pronto também esse suporte aqui, que é para o nosso quadro, que ele vai lá embaixo, né, na parte de baixo da bolsa, que é onde vai passar a nossa alça, né? Então, fica embaixo e a alça passa aqui dentro. Então, eu preciso fazer um suporte. O meu quadro, ele é de 2,5, que é a largura da minha alça. Então, este suportezinho aqui, eu cortei com 10 por 5, porque eu dobrei uma vez só. Passei cola de contato e passei as costuras, tá? Por que eu dobrei só aqui, assim, no meio? Pra não ficar muito acúmulo de camadas. Então, se a gente dobra 4 vezes, fica com muita camada. Mas pra fazer isso, você tem que passar também a cola de contato pra ele ficar mais resistente, tá? Então, eu vou precisar de 2. Então, é na medida de 10 por 2,5. Agora, se você estiver usando um quadro de tamanho diferente, você tem que ver a largura, então, que você tá usando pra poder alterar essas medidas aqui. Se você não tiver esse quadro, se você tiver o regulador de alça, é só você tirar aquele ferrinho do meio, tá? Que daí você já fica, então, com um quadro ou retângulo, né? Tem lugar que chama de retângulo, para poder passar essa tirinha. E essa tirinha aqui, ela vai numa outra parte, aqui num outro suporte, que é esse daqui, ó. Eu cortei com a medida de 10 por 8. Então, tem 10 por 8. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dobrar aqui, ó, vou fazer um viradinho aqui. Se quiser colar, pode colar. Ó, dobrei. E vou dobrar aqui no meio de novo, só pra marcar. Ó, dobro aqui no meio. Vou até pegar um clips aqui. Vou deixar assim. Vou passar este suportezinho aqui dentro. Ó, vou passar aqui. E vou encaixar ele aqui dentro, ó. Vou encaixar ele aqui. E aí, eu vou costurar, então, aqui essa tirinha, ó. Eu venho aqui na máquina. Não gosto de deixar uma distância muito grande aqui. Começo um pouquinho mais pra frente. Faço o retrocesso. E aí, eu costuro aqui até o final. Prontinho, e ficou assim. Vou fazer isso com os dois. Agora, eu tenho aqui uma tira que mede 26 centímetros por 8. Tô usando aqui o sintético estampado nessa parte. Eu risquei, fiz um risquinho aqui pra achar o meio e colei uma fita dupla face pra gente poder fazer o virado. E essa tira aqui é a que vai prender as nossas alças.
é essa tira aqui. Então, olha só, eu risquei aqui o meio, e aí eu vou dobrar ela até a metade aqui, dos dois lados. Se quiser passar cola de contato, pode. Mas esse daqui eu vou fazer com a fita dupla face mesmo, eu vou colando aqui. Não costure ainda, só passa aqui. E aí, eu vou colocar outra fita aqui em cima da onde eu dobrei, tá? Bem aqui nessa divisão, no mesmo lugar, só que aqui acima. Ó, tá vendo que ela vai ficar com 4 centímetros. Porque nós estamos dobrando, então ela vai ficar com 4 centímetros. Bom, agora a aba. A aba eu cortei também no sintético estampado, então eu vou cortar 2 vezes a medida de 25 por 26, tá? Vou virar aqui no avesso e nós vamos fazer as marcações. Então, lembrando que eu estou usando 25 por 26. Vou virar aqui, porque tem que estar com o 26 aqui, ó. 26 é a largura e 25 é a nossa altura. Vou pegar aqui minha régua e vou começar a marcar, então. Agora aqui, de cima pra baixo, ó. Então, no 25, tá? Vou marcar aqui, ó, de cima pra baixo, 7 centímetros. Vou fazer aqui um risquinho, 7 centímetros. Vou fazer aqui do outro lado também, mas a gente vai cortar um lado primeiro, né? Pra depois fazer o outro. Então, só vou marcar aqui pra gente poder ter uma base. Então, marquei aqui 7 centímetros de cima pra baixo. Aqui, ó, da lateral pra dentro, eu vou marcar 1,5 aqui em cima. Venho aqui com a minha régua e marco 1,5 aqui. E marco 1,5 aqui deste outro lado. E vou unir esses dois pontos, ó. Venho aqui e vou unir aqui os meus dois pontos. Agora, deste ponto aqui do 7, eu desço a medida de 9,5. Eu estou ensinando vocês a fazerem o molde da aba. Assim, se vocês quiserem mudar essas medidas, vocês sabem como fazer. Marquei, então, aqui 9,5. Agora, eu vou achar aqui o meio. Então, eu tenho aqui 26 centímetros. Vou marcar aqui no 13. Este é o meu meio, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou pegar alguma coisa que seja com a beirada arredondada para fazer uma voltinha aqui e uma voltinha aqui no meio. Então, eu peguei aqui um cone de linha mesmo. E vou encostar aqui nessa marcação de 9 e vou fazer, ó, uma voltinha só um pedacinho, olha só uma coisinha de nada. E vou encostar aqui, ó, no centro, onde a gente marcou aqui o centro, e vou fazer também, ó, uma voltinha somente aqui na metade, nessa metade. E aí, eu vou unir essas duas voltinhas aqui que eu fiz, ó, vou fazer uma linhazinha reta. E aí, eu já fiquei, então, com um formato aqui arredondado. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou cortar este lado, depois eu dobro ao meio e corto o outro lado. Eu já tenho um aqui cortado, tá aqui, ó, já está cortado. Então, vai ficar dessa forma, ó, eu corto de um lado, dobro e corto aqui do outro para ele ficar com a mesma medida. Eu não vou cortar este daqui, porque fica mais fácil de costurar, sendo que um só vai estar cortado. Fica mais fácil para mim. Então, o que que eu vou fazer? Direito com direito. Coloco aqui um em cima do outro aqui certinho. Opa, é assim. Um em cima do outro. E aí, eu vou passar a costura contornando, e depois eu corto essa outra parte. Fica mais fácil do que você cortar as duas partes. Sempre deixe uma maior e a outra cortada na medida certa, que fica mais fácil pra poder fazer essa costura aqui. E assim, se você não sabia fazer um molde, agora você aprendeu, tá? É dessa forma que a gente faz o molde. A gente faz ele pela metade
e depois vira e faz a outra metade. Então, eu vou centralizar aqui, essa parte que tá cortada. Aqui em cima eu não costuro, porque eu vou ter que desvirar. Vou começar um pouquinho mais pra baixo. Faço o retrocesso, que é pra essa parte de cima que não ficar abrindo a hora que a gente for desvirar. E aí, eu passo a costura aqui na beiradinha. Tô respeitando aqui o meu calcador. A distância aqui do meu calcador. Faço aqui a curvinha, bem certinha, sem correria. E aí, depois disso costurado, é só eu cortar essa parte de baixo antes de desvirar. Fica bem mais fácil. Então, está aqui costurado, eu vou cortar, ó, vou fazer aqui o contorno. Nessa parte aqui dessas curvas, eu vou dar alguns piquezinhos pra ficar melhor o acabamento. E a gente vai desvirar isso daqui e aí passar um pesponto pra dar o acabamento. Ó, cortei aqui. Vou dar só uns piquezinhos aqui, ó. Cuidado com esses piques, tá? Pra não pegar na costura. Aqui no bico também, vou dar uns piquezinhos bem pequenininhos. Como eu falei, toma cuidado. Só porque daí a curva fica mais acabadinha. Não deixa uma margem muito grande aqui não, tá? Quando for cortar, corta bem próxima à costura, dá aí um meio centímetro no máximo. E agora eu vou desvirar isso daqui. Desvirei. Agora eu vou passar a costura aqui na beiradinha pra dar um acabamento, ó. Só passar a costura aqui contornando. Mantenha a mesma distância, tá? Sempre, do início ao fim, pra ficar bem bonito. Aqui as curvinhas, ó, por causa de dar os piques, ela fica bem certinha. E aqui não tem segredo, ó. É só costurar pra poder assentar essa costura e dar o acabamento. Então, minha aba ficou assim, tá? Aqui ainda vai o meu botão de imã, mas eu não vou colocar ele agora, embora eu já tenha a medida aqui, porque eu já tenho uma peça dessa aqui pronta, né? Então, eu já tenho a medida certinha aqui da altura desse botão. Mas eu quero ensinar vocês como que faz pra vocês colocarem o botão depois, tá? O botão de imã que eu vou usar não é o de duplo acabamento, é o comum mesmo. E eu vou ensinar vocês como que coloca daí depois, porque aí vocês fazem a primeira peça e vocês medem certinho o tamanho dessa aba que vocês querem. Se vocês querem ela mais pra baixo, mais pra cima, mais, né? Então, por isso que é legal a primeira vez vocês deixarem pra colocar o botão depois, tá? Então, eu não vou passar essa medida aqui, porque vai depender muito aí do que vocês querem pra peça de vocês. Então, vocês aprendendo, né? Faz a primeira desse jeito que eu tô fazendo, e aí depois vocês já vão ter a medida certinha dessa altura do botão, tá? Bom, então agora eu estou aqui com a minha aba e as minhas alças, tá? Vamos começar a encaixar. Achei aqui o meio da minha aba, já fiz a marcação aqui, né? Já fiz a costura aqui pra fechar também. Isso aqui, se quiser deixar aberto, pode deixar. Não vou estruturar, vou deixar assim mesmo. Então, eu vou achar aqui o meio. Eu vou até... Ó, peguei aqui uma fita crepe, coloquei aqui e marquei onde é o meio. Ó, fiz aqui uma marcaçãozinha de lápis. Então, aqui é o meio. Vou encaixar, então, aqui a minha aba. Ó, agora eu vou levantar um pouquinho aonde a gente tinha colado com a dupla face. Vou levantar aqui. Vou encaixar essa aba aqui dentro. Ó, encaixei a aba. É a aba primeiro, tá? Depois o restante. Deixa eu achar aqui o meio certinho. Ó, veja se a distância tá correta aqui
das laterais, tá certinho. Agora, eu vou pegar a alça de mão e vou encaixar ela aqui também. Ó, vou encaixar ela aqui no meinho. Vou deixar só um pequeno vãozinho aqui. E já vou encaixar também as outras alças aqui, ó. Deixa eu só cortar esse fiozinho. Deixa o arremate aqui pra dentro, tá? Ó, coloco o arremate, aonde foi arrematada a alça, coloco ela pra dentro, ó. Coloco, então, essa alça aqui. E essa outra alça, o acabamento tá aqui deste lado. Coloco, então, essa outra alça aqui. E aí, nós vamos passar uma costura em tudo aqui, ó. Então, olha só, vou passar a costura. Ó, acerto aqui todo mundo. Se saiu do lugar, coloca de volta. Deixa certinho. Esqueci de tirar a fita crepe, mas eu vou tirar agora. Pronto. Acerta aqui. Esse aqui vou deixar um pouquinho mais perto. Pronto. E aí, a gente já costura todos de uma vez só. Processo e pronto. Então, a gente já tá agora, ó, com a aba e as alças costuradas. Agora, é só passar a costura aqui na parte de baixo, ó. Se quiser enrolar essas alças, né, e prender com clips ou com elástico, pode, que facilita a vida. Então, aqui, ó, essa parte aqui das alças, olha só como é que vai ficar. Tá vendo esse contraste das cores? Ó, como fica bem interessante quando a gente faz assim, com a alça, tá? Agora, nós vamos colocar aquele suportezinho aqui na parte de baixo. Bom, então, aqui eu tenho aquele suporte, que é o que vai prender a alça aqui na parte de baixo. Vou colocar ele nessa posição, ó, tá vendo? Essa parte da dobra vai ficar aqui pra baixo. E a parte aqui, ó, do corte fica pra cima. Aqui, eu vou deixar 1 centímetro, mais ou menos, de distância da parte de baixo, que é onde a gente vai depois colocar o fundo, né? E vou colocar essa ponta aqui alinhada, tá? Com o corte do meu material. Então, venho aqui, ó, vou posicionar. E costuro, então, esse acabamento aqui nesta parte aqui de baixo. Faço a mesma coisa ali do outro lado. Venho aqui, vou tirar esse excesso. Pronto. Agora, eu pego o outro e vou fazer a mesma coisa, ó. A parte da dobra, eu deixo pra baixo. Deixa eu virar aqui. Ó. A parte da dobra vai ficar aqui pra baixo, dou mais ou menos 1 centímetro, encosto essa pontinha aqui em cima. Ó, e já faço aqui a costura. Prontinho, vou cortar aqui o excesso. E pronto, ó, já temos, então, a parte de trás já está prontinha, ó, já está com tudo que a gente precisa colocar, né, que são os suportes. Aqui depois a gente vai passar essa alça, a gente vai passar aqui por dentro desse retângulo, né, nós vamos colocar o regulador de alça, e aí vai passar aqui por dentro, vai ficar bem legal, ó, tá vendo? E aí, então, a parte das costas já está preparada. Agora, falta a gente fazer a parte da frente aqui da nossa bolsa. Bom, agora para o botão,
que vai na parte da frente, eu tenho aqui esse pedaço de sintético de 10 por 6. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar este lado aqui do meu botão de imã. Então, eu vou achar o meinho, aqui, ó, acho o meio. Vou marcar ele aqui, vou posicionar, vou marcar. Vou fazer aqui o furo, ó, vou furar. E vou aplicar este botão aqui, nessa parte do... Ó, nessa parte aqui do meu sintético. Coloco ele aqui. Se quiser colocar aquela chapinha aqui, pode colocar. Abro aqui, então, ó, a perninha dele. Esse botão aqui é bem duro. Ele é bem firme. E aí, eu vou colocar uma cola de contato aqui, ou uma fita dupla face. Tá vendo que eu risquei o meio? E aí, eu vou fazer um virado aqui, ó. Desse jeito. Eu prefiro passar cola de contato, porque eu não vou passar costura aqui. Eu vou deixar só aqui na colinha mesmo. Se você for colocar a fita dupla face, aí você passa uma costura de cada lado aqui pra poder ficar bem fechadinho. Mas o ideal é você passar a cola de contato mesmo, tá? Porque daí essa parte aqui do meio, ela não vai abrir. Embora seja bem pouca, né, a probabilidade disso acontecer, porque como ele vai ficar posicionado em cima de um outro sintético, então é difícil. Mas o ideal é você passar aqui a cola de contato mesmo. Então, ficou assim, colei aqui atrás. Agora, eu vou pegar uma outra tira aqui. Essa tira aqui, ela mede 13 centímetros por 6. Deixa eu só confirmar aqui que é 6, mas não, por 5. Ela tem 13 por 5, tá? E aí, o que que eu fiz aqui? Eu marquei 3 centímetros da borda pra dentro, fiz um risquinho e vou fazer um corte aqui com esta largura que ficou, ó. Então, vai ter que ser um corte com essa largura aqui da nossa tira, porque ela vai entrar aqui dentro deste acabamento, tá? Então, vou fazer um cortezinho de cada lado pra poder encaixar essa tirinha aqui dentro. Então, eu fiz aqui, ó, essa abertura com 3 centímetros de distância das bordas. Vai abrindo aos poucos, tá? Pra não ficar, né, pra não passar do ponto. Abre um pouquinho, daí experimenta, né, ver se tá entrando. E aí, eu vou colocar aqui dentro. E vou passar uma costurinha, só que presta atenção. Eu não vou deixar isso daqui assim, ó, bem rente aqui, ó. Eu vou deixar um vãozinho. Porque aqui, por trás, vai passar aquele nosso cordão. Aqui dentro vai passar aquele cordão. Então, eu vou deixar com um pequeno volume, aqui, ó, um vãozinho. E aí, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que centralizar ele aqui, ó, já com esse volume, tá vendo aqui? Que fica um voluminho. E aí, eu tenho que centralizar esse botão, ver se tá igual dos dois lados aqui a distância. E estando dos dois lados, o que que eu vou fazer? Eu vou costurar um dos lados primeiro, né? Costuro aqui. Mas eu preciso já costurar esse primeiro lado, deixando ele no centro, porque senão depois não vai dar certo. Tá? Então, o que que você pode fazer? Colocar até uma fita crepe aqui atrás, ou já vai direto pra máquina. Então, centralizou, deixa o vãozinho aqui, não precisa ser muita coisa, tá? É suficiente só pra passar o cordão aqui atrás. E aí, a gente já passa uma costura, então, aqui. Vou passar, então, a costura, tá vendo que agora ele veio mais pra cá? Olha, ele não tá centralizado, porque ele vai ter este movimento aqui. Então, quando a gente abaixa, ele joga lá pro canto. Aí, eu vou passar uma costura aqui. Faço aqui o retrocesso. Retrocesso e arremato aqui no meio. Além dessa costura, eu vou colocar um rebite aqui, ó, que vai segurar também essa sobrinha. Por isso que é bom deixar essa sobrinha aqui, porque daí a gente coloca um rebite pra segurar mais um pouquinho. Agora, eu viro, vou empurrar, ó, vou empurrar aqui. Vejo se tá no centro o meu botão, se tá certinho, tá com o volume que eu preciso. E agora, eu vou costurar este outro lado aqui da mesma maneira. Retrocesso.
Retrocesso e arremato. Então, ficou assim. Aqui eu fiz a marcação de onde eu vou colocar o rebite, mas eu vou colocar o rebite depois que tiver aplicado já aqui no meu espelho. Então, eu tô com o espelho da frente, a parte maior é a parte que tá pra cima, dei um piquezinho em cima e embaixo pra achar os meios. E aí, eu vou pegar minha régua e vou marcar 8 centímetros de cima pra baixo, 8 centímetros, coloquei a minha régua aqui no centro. Vou achar aqui o centrinho, não vou dar pique, só vou fazer uma marcaçãozinha aqui, ó, pra saber onde é o centro. Vou posicionar aqui, eu coloquei uma fita dupla face aqui atrás, e aí eu vou colar este acabamento aqui no centro do meu espelho. Então, a gente desce 8 centímetros, centraliza aqui, e aí eu venho pra máquina e costuro. Se quiser colocar a fita dupla face embaixo, pode colocar também. Vou começar aqui pela parte de baixo. Vou dar aquela mesma margem, né, de distância de borda. E aí, eu vou aplicar, então, este acabamento. Você pode colocar o botão direto também, do jeito tradicional. Mas esse daqui é só um detalhe pra ficar um pouco mais... pra ficar um diferencial aí nessa bolsa, né? Nessa mochila. Que eu vi no Pinterest e achei bem legal. E daí eu gosto de fazer e trazer aqui pra vocês. Então, acabamentos diferentes. Pra gente não ter sempre mais do mesmo, né? Então, agora aqui é só costurar a volta. E aí, eu vou colocar o rebite, um de cada lado. Coloquei aqui o rebite, olha só como é que ficou, o rebite comum mesmo, tá? Coloquei. Agora, eu vou pegar o espelho de trás e nós vamos juntar, então, a parte da frente com a parte de trás. Guarda aqui as alças, ó. Eu vou até dar uma enroladinha aqui. E vou colocar um clipezinho aqui na ponta delas, só pra não atrapalhar. Vou colocar um clipezinho aqui e vou colocar um clipezinho aqui desse outro lado. E aí, nós vamos colocar frente com frente e vamos costurar, então, as laterais. Vamos, né, começar a fechar essa peça, ó, frente com frente, vira a aba aqui pra dentro, ou pra fora também, não importa, que a gente só vai costurar a lateral por enquanto. Então, eu vou colocar aqui na lateral, ó, e vou passar a costura aqui. Então, eu venho aqui com a minha margem de costura, deixo bem alinhado. Faço o retrocesso, costuro, vou alinhando. Acerto tudo aqui, porque a parte de trás, né, o espelho de trás, ele tem bastante coisa aplicada nele. Então, a gente tem que vir acertando. Minha máquina tá no ponto 4. E agora aqui, retrocesso no final. Aí, eu vou abrir aqui e vou passar uma costura de pesponto aqui, ó. Eu vou virar assim, ó, vou deitar aqui esse acabamento aqui, ó, vou deitar ele aqui. E vou passar agora uma costura aqui, agora com um ponto 4,5. Esse lado é mais fácil da gente fazer o pesponto, porque ela ainda tá aberta, né? Mas depois a gente tem que fazer do outro lado também. Agora, eu vou fechar aqui o outro lado. Mesma coisa, vou passar a costura e daí eu vou abrir e aí que por dentro eu faço o pesponto.
Ó, eu tô fazendo o pesponto aqui, e essa parte é meio chatinha de mostrar pra vocês, mas é isso aqui, ó. Entra na máquina e aí você vai ajeitando, ó. Vai abrindo aqui e vai costurando, depois vai chegando no final, você vai ter que costurar assim. Mas aí você vai se ajeitando, mas dá pra fazer, tá? Só que não dá pra eu mostrar pra vocês, porque vai ficar tudo aqui dentro e eu tenho que vir com bastante cuidado pra poder fazer essa costura aqui, certo? Costurado, então, aqui as laterais e feito o pesponto. Aí, agora, eu já tenho esses meios, só que eu vou achar também os meios aqui das laterais. Então, eu vou colocar pique com pique. Vou dar mais um piquezinho aqui, ó, nas laterais, porque essa bolsa aqui, né, a lateral dela, a costura, né, de junção dela não fica centralizada. Por causa do modelo dela. Então, eu vou dar uns piquezinhos aqui. Tô aqui com o meu fundo, vou só dar uma arredondadinha aqui na beiradinha. Nem precisa também, se não quiser, pode fazer isso depois, mas eu gosto de deixar arredondadinha assim, que eu acho que fica melhor pra costurar. Achei também já todos os meios aqui do meu fundo. Então, já achei os 4 meios. E agora eu vou costurar. Vou pegar aqui meus clips. E aí, eu vou costurar. O meu, vocês vão ver que vai dar certinho a medida, né? Se vocês seguirem aí, tiver a mesma margem de costura que eu, vai dar certinho. Caso não dê certo esse fundo aqui, caso não bata, né? Não é que não dê certo. Caso as medidas dê alguma diferença, compensa mais vocês cortarem outro fundo do que mexer nisso aqui que tá pronto. Então, se de repente o seu fundo ficou pequeno ou ficou grande, mexe no fundo, mas não mexe mais na bolsa, porque já tá até com o pesponto, já tá toda posicionada a alça, tudo vai dar muito trabalho. Então, aí você acerta pelo fundo. Se tiver que aumentar, daí você corta outro fundo, né, um pouquinho maior, ou se tiver que diminuir, você tira, tá? Tira o que tiver de excesso aí, caso, né, a sua margem de costura seja diferente que a minha. Então, aqui, ó, vou colocando os clips nos piques aqui que eu fiz. E como eu falei, vai dar certinho. Eu não quis colocar vivo neste fundo, mas se quiser colocar, fica aí à vontade, aí a sua escolha, colocar o vivo ou não. Mas olha só, tô colocando aqui, então, os clipezinhos. E aí, a gente vai costurar. Eu vou costurar primeiro aqui onde tem os piques, pra não sair do lugar. Eu sempre faço isso. Eu prefiro que já sair costurando de uma vez. Quem já me acompanha sabe que eu faço assim. Então, ó, tá vendo? Deu certinho aqui o meu fundo. Aí, eu vou pegar aqui e vou começar a costurar, passar umas costurinhas. Eu tiro aqui esse clips do meio. Encaixa aqui. Deixa eu diminuir um pouco o ponto, que tá no 4,5. E, ó, passo a costura aqui. Passo a costura aqui na lateral. Pique com pique. Assim, você tem certeza de que não vai sair do lugar. Faço isso em todos os piques. Bom, e agora, neste último pique aqui, eu já começo a minha costura. E já venho direto aqui, mas com a certeza de que nada vai sair do lugar. Vou pegar aqui um alicate. Pra quem não gosta de vivo, olha só, essa peça aqui é perfeita, né? Pra quem não gosta nem de vivo e nem de viés, porque ela não tem nenhum nem outro. Eu, sinceramente, acho bem mais fácil, pra a galera que não curte aí muito o vivo, eu acho bem mais fácil a gente aplicar esse fundo, né, no corpo da bolsa quando tem vivo, porque aí o vivo já dá a nossa margem, né, de costura, ele já dá a distância certinha, né, que a gente precisa ter pra costurar, né. Então, eu, particularmente, acho bem mais fácil, né? Eu vejo a galera falando que não consegue aplicar vivo, mas eu acho bem mais fácil do que colocar assim, sem o vivo. Mas, aí é uma questão de gosto mesmo, de preferência. Porque aqui, ó, a gente coloca e já encaixa certinho em cima do vivo, né?
Então, é aquela coisa, por mim, eu coloco dos dois jeitos, né? Não tem problema. Mas, assim, eu acho que pra galera aí que tem dúvida, né? Que tá iniciando, eu acho bem mais fácil colocar, né? Com o vivo aqui pra dar esse guia. Mas vamos lá, ó. Agora é só costurar aqui, tá, gente? Não tem muito o que mostrar, não. Costurado aqui o fundo. Então, já tá certinho. O fundo vai ser a única parte da nossa bolsa que vai ter estruturador, tá? Então, eu vou colar aqui um EVA aqui no fundo. Esse EVA você pode cortar ele bem na medida certa mesmo, não precisa ficar tirando 1 centímetro, não. Tira meio centímetro só da medida do fundo, não precisa tirar 1 centímetro, tira meio pra ele ficar bem justinho. Aqui bem certinho no fundo, tá? Então, ó, desvirei aqui minha peça. Aí, agora, essa parte eu vou deixar ela reservada. E nós vamos fazer agora o forro. Bom, o forro é a gente pegar a tira, né? Essa faixinha aqui, que tem 5 centímetros. Colocar aqui frente com frente. Passar a costura, virar e rebater. Lembre-se que forro, ó, esse é o forro da parte da frente, a parte maior é a de cima, então é nela que vai a faixinha. Costurei, então, na parte da frente e na parte de trás, lembrando que na parte de trás, a faixinha vai na parte menor, tá? Virei, ó, fiz o pesponto, agora eu separo um pouquinho essa, e daí aqui, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que fazer aquele corte para colocar essa tira aqui, que é a tira que vai ser o nosso cordão, né? Que vai puxar. Então, eu vou medir, vou tirar o centro aqui, ó. Vou achar o meio. E eu vou dar uma distância de 8 centímetros do meio pro cantinho. Vou até marcar aqui no avesso, que vai ser melhor. Então, eu venho aqui e marco 8 centímetros. Vou marcar aqui 8 centímetros, fazer um risco. E vou marcar aqui 8 centímetros do centro pra cá e faço o risco. Então, aqui, essa é a distância que vai ficar a costura dessa tirinha aqui, tá? E aí, eu preciso centralizar. Só que aqui, ainda a gente vai ter um viradinho, porque vai ter mais uma costura. Então, eu vou centralizar, ó, já contando com essa dobrinha aqui da costura, tá? E aí, eu acho aqui o meio e faço o cortezinho. Então, eu venho aqui, ó. Eu vou até... Acho que eu vou marcar pro lado direito, que é melhor mesmo. Ó, vou fazer aqui a dobrinha, que é onde vai ser a nossa costura. E aí, eu vou marcar aqui o centro, vou fazer um cortezinho pequenininho, somente pra encaixar isso aqui dentro. Fiz aqui, então, um cortezinho de nada, só o suficiente pra passar essa tirinha. Deixa ela passando um pouquinho aqui pra dentro, ó. Deixa aqui 1,5 centímetros dela, mais ou menos, pra dentro, ó, dos dois lados. E aí, agora eu passo uma costurinha aqui. Vou colocar no ponto 4. Eu vou passar uma costurinha aqui. Ó, costurei um lado, vou costurar aqui o outro, deixa bem retinho. E além dessa costura, eu vou colocar também um rebite, tá? Por isso que eu deixei um tantinho sobrando aqui, porque eu vou colocar um rebitezinho aqui de cada lado, que daí já prende também esse tantinho que tá sobrando. Ficou assim, ó, com o rebite colocado. Aí, agora, eu vou colocar frente com frente. Se quiser fazer bolso, né, faça então os bolsos aí. Agora, eu coloco frente com frente, mas eu vou colocar aqui, ó, essa costura com costura. E vou começar aqui, ó, pra que fique bem certinho aqui essa costura. E aí, é só fechar, então, as duas laterais.
costurado aqui as laterais. Não se esqueçam, quando vocês colocarem essa faixinha aqui em cima, de vocês fazerem o corte na diagonal, tá? De fazer a mesma, seguir, né, a mesma inclinação da parte de baixo aqui do forro, tá? Que a faixinha vai estar cortada reta, daí vocês acertam a inclinação. Agora, vou colocar o fundo do mesmo jeito que eu fiz no principal, vou achar os meios, vou encaixar aqui o fundo, vou costurar, mas eu vou deixar uma parte aqui, ó, aberta, que é pra poder desvirar a peça. Se vocês quiserem deixar na lateral também uma parte aberta, pode deixar. Mas eu vou deixar aqui no fundo, que eu acho que fica melhor depois pra fechar, fica mais discreto. Então, eu vou colocar e vou deixar, então, um pedaço, né? Assim que eu fizer a curva, eu já vou arrematar, porque eu não gosto de deixar uma abertura muito pequenininha, porque não faz diferença nenhuma, a gente vai ter que fechar depois. Então, a gente só sofre mais quando deixa uma abertura pequena. Então, fazendo aqui a curvinha, eu já vou arrematar e vou deixar um espaço aqui aberto. Costurei e deixei, então, aqui essa parte aberta, ó. Deixei essa abertura aqui na parte de baixo. Agora, a gente vai vestir, né, esse forro aqui na parte principal. Ó, vou pegar aqui minha bolsa e vou colocar aqui dentro. Lembrando que essa parte aqui das costas, que tem a aba, ela vai ficar junto com a parte que tem aqui o nosso fiozinho. Então, eu vou encaixar ela aqui dentro, vou encaixar bem certinho. E aí, vou clipar aqui a parte de cima para poder costurar. Tudo encaixadinho aqui, coloquei os clips. O mais importante é você encaixar aqui, ó, essa parte da costura, pra ficar aqui certinho, costura com costura. Então, é por aqui que a gente começa, ó, tá vendo? Os dois lados tem que ficar certinho a costura, e depois o resto é só vir fechando. Então, olha só, já fiz uma costurinha aqui, onde tem essa junção das costuras, e agora eu começo aqui deste lado, onde tem a outra junção, ó, vou encaixar aqui, que é pra ficar bem certinho. Daí agora, ó, a gente vai ajeitando aqui a peça, vai virando a linha certinho e vai costurando. Procurem usar sintéticos que não marquem muito, né? Esse daqui que eu tô usando é o doll, o liso, né? É o doll. E o outro é o sintético estampado. Porque às vezes nessa hora a gente dá umas amassadas, não tem muito o que fazer, né? A gente tem que ir apertando, né? Amassando, faz parte. Então agora eu vou fechando aqui. E é só passar essa costura, então, aqui nesse contorno. E a gente desvirar a bolsa do avesso. E olha só como é que ficou. Ó, tudo costuradinho. Daí agora, por essa abertura aqui, eu vou puxar a minha bolsa. E aí, nós vamos passar a costura de pesponto para dar o acabamento. Eu desvirei, então, a peça. Daí agora, é só passar a costura aqui na beiradinha para fazer o pesponto. Eu não vou nem mostrar, porque é a mesma coisa que nós fizemos, né? Aqui na aba, nas outras partes que precisou. Então, é só, ó, deixar bem certinho aqui essa dobrinha, bem certinha. E vir, ó, com a costura aqui neste contorno. Aqui, então, já tá pronto, ó, já tá costuradinho. Agora, eu vou colocar o EVA lá no fundo, né? Tá aberto ainda aqui. Ó, aqui a nossa abertura tá aqui. Eu vou passar um pouco de cola aqui no meu EVA. Vou enrolar assim e vou colocar lá dentro ele abertinho. Vou colocar também aqui no fundo 4 bailarinas, tá? Já mostro pra vocês. Coloquei aqui, então, as bailarinas, né? Já aproveitei, né? Colei o EVA e daí coloquei elas junto com o EVA. É opcional colocar as bailarinas, mas eu acho que é uma coisa que custa barato e dá um diferencial na sua peça, né? Valoriza muito. Então, você colocar, assim, essas bailarinas da sofisticação para sua peça. Coloquei já a minha etiqueta. Vocês sabem que eu tenho parceira de etiqueta, que é lá a Oficina dos Badulacs. Eu tenho cupom de desconto, que é o Maria Ju, tudo junto, tudo minúsculo. Então, se vocês quiserem, né, entra lá no site deles ou no Instagram. Tem vários tipos de etiquetas. E aqui eu já fiz também os furos
para colocar o ilhós, tá? Serão 6 furos no total. E aí, eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz a marcação, tá? Eu começo sempre pela frente aqui, pelo meio. Então, eu coloquei aqui a minha régua. E aí, ó, o primeiro furo, ele ficou na direção aqui desse meu acabamento para o bolso, pro botão. Então, eu coloco a minha régua aqui, marco o centro dele, o centrinho, e aí eu faço o furo. Depois disso, eu vou espalhando, né, os furos, de maneira que aqui, essa parte aqui, ela precisa ficar mais juntinha, porque vai ter uma dobra aqui por onde vai passar o cordão, tá? Então, não pode ser a mesma distância. Então, eu vou passar pra vocês a distância que eu coloquei, mas é só uma sugestão. Então, ó, do centro do furo até o centro do outro, desse primeiro aqui, né? Tá dando 8 centímetros. Então, aqui, ó, de um centro até o outro, 8 centímetros. Este daqui, ó, já tá dando 5,5 de distância, de um centro até o outro, tá? Então, daqui até aqui, 8, daqui até aqui, 5,5. Aí, o finalzinho, ó, vai sobrar, vocês vão ver que vai ficar 4 centímetros sobrando aqui, do centro até essa costura, tá? Então, aqui no meio, vai ficar 10,5 de diferença, ó, 10,5. Mas, você pode fazer a furação também diferente. Aí, você vê o jeito que você quer que feche essa bolsa, mas essa aqui já dá certinho. Então, se vocês quiserem seguir essa marcação, anotem aí, tá? A linha aqui com esse acabamento, aí marca 8, e aqui, de um centro ao outro, 5,5. Daí, já fica certinho. O ilhós é este daqui, número 3, que vocês sempre me perguntam qual é o tamanho do ilhós. Esse aqui é o número 3, não é regra, você pode usar outro se você quiser. Ó, coloquei aqui o ilhós, não faça furação muito em cima, porque senão vai sair pra fora esse acabamento, tá? Então, é o ilhós de garra e que eu vou aplicar com o balancinho. Então, eu vou colocar aqui, serão 6 ilhoses no total, e aí eu aplico com o balancinho. Bom, o ilhós tá colocado, agora eu vou passar, né, essa tirinha aqui, vou deixar ela certinha. Ó, passa por dentro, por fora, por dentro, por fora. De um lado, do outro. Aí, você dá o acabamento que você quiser nessa tira. Se quiser dar um nozinho, pode dar. Se quiser colocar aquelas ponteiras, eu vou colocar uma ponteira. Mas eu já fechei agora aqui. Vou puxar. Vou puxar aqui. Tá vendo como ela tem que ficar? Ó, puxa esses dois aqui, ó, juntinhos aqui pra dentro. Aqui ainda vai ter um acabamento. Nessa parte aqui ainda vai ter um acabamentinho. Deixa eu ver esse aqui certinho. Isso, assim. Ó, passa aqui dentro. Já vou mostrar pra vocês o regulador, né, dessa tira. Vou deixar aqui assim. Agora, falta a gente colocar o outro lado do botão, mas eu gosto de, né, primeiro fazer essa parte. Daí, agora, ó, vou fechar aqui. E aí, você vê a altura que você quer que fique essa aba aqui. Se você quer que ela fique mais fechada, mais aberta. Por isso que eu gosto de colocar esse outro lado do botão depois. Eu vou deixar assim, ó, com a beiradinha aqui aparecendo. Ó, veja se aqui tá certinho, tá? Então, eu vou marcar aqui a altura do meu botão. Ó, vou apertar aqui. Ó, aperto. Bem aqui. E vou marcar também com um lápis aqui, ó. Vou fazer uma marquinha aqui com um lápis. E aí, é aqui que vai ficar o outro lado do meu botão. Agora, ó, eu fiz uma marquinha aqui, vejo se tá bem no centro, tá? Eu vou marcar aqui, ó. Ó, vou apertar, vou marcar aqui onde que é o furo do meu botão. Vou marcar aqui. É aqui e aqui. Vou pegar o furador e vou furar somente a parte aqui do forro, ó. Venho aqui, ó, levantando
e furo somente o meu forro agora, ó, com muito cuidado. Ó, furo aqui. Como eu falei, se você quiser, eu já tinha, né, a marcação desse furo aqui, desse botão, então eu não precisava nem fazer desse jeito, porque eu já tinha uma peça pronta, mas vocês aí, ó, tô ensinando vocês a fazerem pela primeira vez. Agora, eu vou abrir aqui, ó, vou abrir o meu botão, ó, abro aqui um pouquinho só. Aí, eu vou encaixar um lado, esse lado que tá mais abertinho, eu vou encaixar ele aqui, já vou forçar ele pra fora. E aí, este outro aqui, eu encaixo, ó, vou fazer ele entrar aqui do outro lado. Acho que a minha abertura ficou pequena, deixa eu abrir só mais um pouquinho. Aqui, ó. E aí, vai entrar o outro lado. Esse botão aqui que eu tenho, ele é muito bom. E por isso que ele é duro pra poder a gente abrir ele. Mas dá, ó. Aí, eu vou abrir. Então, o meu botão. E esse aqui é um jeito que a gente faz, né? Aí, pela primeira vez. Se quiser usar também aqui desse lado, aquele de duplo acabamento, fica até mais fácil, né? Mas, ó, tá aqui o botão. Fechei. Aqui é a minha bolsa, ó. E ficou certinho aonde eu preciso, tá? Agora, vamos fazer esse acabamentinho aqui, que é o regulador dessa tirinha aqui. Então, eu tenho aqui duas tirinhas, tá? Essa daqui tá com 9,5 por 3. Essa eu deixei um pouquinho maior, porque a gente vai costurar. Ó. Vou colocar uma em cima da outra e vou passar uma costura aqui no contorno dela. Aqui nessa pontinha, nessas duas aqui, eu arredondei, fiz uma curvinha aqui bem discreta. Aí, eu vou costurar, ó, fazendo esse contorno. E costuro ela toda, tá? A volta todinha. Depois a gente só tira o que ficar de excesso. Ó, costura aqui a volta. Agora, eu corto esse excesso aqui, que fica mais fácil. Ó. Tá vendo que eu arredondei somente o lado de cá. Esse outro aqui deixa retinho mesmo. Acerto aqui. Fica mais fácil, né? Como eu já tinha falado pra vocês. A gente fazer um lado só assim. E aí, depois o outro, igual a aba, tá? Igualzinho a aba. A gente corta um lado e o outro deixa reto e corta depois. Fica mais fácil. Então, já tenho aqui essa partezinha. Agora, eu vou pegar minha bolsa. Ó, pego aqui a bolsa com o cordão. E agora, eu vou abraçar esse cordão aqui, ó, deixando uma sobrinha deste lado. Ó, abraço. E daí, aqui no meio, o que eu vou fazer? Eu vou colocar 2 rebites. Ó, certo direitinho aqui. E vou colocar 2 rebites aqui de duplo acabamento. Então, eu vou marcar aonde eu vou furar. Ó, deixo aqui bem marcadinho assim, ó. Faço aqui o furo, ó, aqui e aqui. Tá vendo? Posso até tirar já. Então, vai ser isso daqui, ó. Veja aqui se tá certinho no lugar. Faço aqui o furo. E coloco o meu rebite. E aí, é só encaixar ele aqui. Você pode até fazer o seguinte, fazer o furo, encaixar aqui, e aí colocar o rebite, que fica mais fácil, tá? Você colocar o rebite com ele já no cordão aqui. Fica melhor do que depois ter que ficar colocando, passando ele aqui por dentro, que é mais apertadinho. Não deixem muito apertado isso aqui, porque isso aqui precisa correr, tá? Então, a gente vai colocar o rebite, mas ele precisa correr. Então, tem que ter essa distância entre um e outro. Então, agora aqui é só
furar e colocar o rebite. Se quiser passar uma costura aqui no meio, pode também, mas aí vai ter que passar 2 costuras, né? 2 costuras aqui pra ficar esse vãozinho pra correr aqui, ó, senão vai ficar muito largo. Ó, rebite aplicado, tá vendo, ó? Tem que correr aqui, não pode ficar nem largo nem apertado, tem que ficar assim bem certinho, ó, rebite duplo. Então, puxa aqui, tá vendo, ó, pra fechar a bolsa, vai ficar aqui com a bolsa fechadinha. Por isso que a gente deixa esse vão aqui atrás pra poder passar, né, esse acabamento. Aí, agora, falta a gente terminar as alças, né? Eu já fechei o fundo do forro também, já passei a costurinha. Deixa agora eu cortar aqui esse excesso. Então, o que que a gente vai fazer aqui? Nós vamos passar um regulador de alça. Ó, vou passar aqui o regulador. Não precisa colocar mosquetão. Na outra peça eu até coloquei, mas não tem necessidade, porque é uma mochila, né? Então, ela vai ser sempre usada como mochila, então não tem porque trocar alça, né, essa peça, não vai ser trocado alça, então a gente não coloca o mosquetão, a não ser que você queira. Mas aí, se for colocar o mosquetão, aqui tem que ser uma meia argola, tá? Não esse quadro. Vou passar agora aqui por dentro. Aí, aqui você pode costurar ou pode colocar com o rebite. Eu vou colocar com o rebite, tá? Deixa eu só passar mais aqui um pouquinho, que fica melhor. Então, aqui eu venho com o regulador, vou passar aqui, ó, por fora não, por dentro. Passo aqui e desço, ó. Fica bem apertadinho. Aí, depende também do seu regulador, né? Tem alguns reguladores que eles são mais largos, mas esse aqui é mais apertadinho. Ó, passei agora aqui. Vou passar um tantinho. E daí, aqui, vou puxar, ó. Não vou deixar muita coisa sobrando aqui não, porque fica feio. Vou deixar um tanto suficiente para eu poder entrar ali no balancinho para colocar o rebite. Então, agora aqui eu venho, coloco mais um rebite aqui. Ó, tá vendo? E daí a nossa alça vai estar aplicada. Faço a mesma coisa aqui do outro lado. Se quiser, como eu falei, pode passar uma costura. Aqui passa, então, uma costura, faz um retângulozinho para ficar bem presinho, ou então coloca o rebite. Olha só, então ficou assim. Ó, coloquei aqui o rebite na alça. Olha só como é que ficou. Ó, sempre quando for fazer essa colocação, vejam se ela não tá enrolada, né? Se não tá dobrada, se tá certinha. E aí, são acabamentos agora, tá? Ó, coloquei aqui também um rebite nessa parte aqui de baixo. Aqui também eu poderia ter colocado rebites, que também fica bom, tá? Colocar alguns rebitezinhos aqui pra dar acabamento. E aqui na ponteira, eu vou cortar um pouquinho, porque tá muito comprido. Vou tirar um pouquinho desse... Aqui, vou cortar aqui. Então, como eu falei, eu sempre prefiro, né, deixar maior, porque senão depois fica... Se ficar apertado, não tem o que fazer, né? Vou vir aqui, vou tirar mais um pouquinho, porque eu não quero que isso aqui fique muito comprido, que não tem por que também ficar muito comprido, né? Só tira sempre a mesma medida, tá? Vai sempre tirando, alinha os dois e corta a mesma coisa de um lado e do outro. E aí, eu vou colocar essa ponteira aqui. Todas as ferragens você encontra lá na CRZ Zanetti, tá? Essas ferragens aqui da bolsa, botão de imã, rebites, tudo é da CRZ Zanetti. E eu tenho também lá no meu site, então, se você quiser, né, adquirir, tem lá no site, ó, ela serve certinho aqui pra esse tamanho de cordão que eu fiz. Aqui atrás vai um parafusinho, é minúsculo, ó, é um parafusinho bem pequenininho. Coloquei aqui, então, essa ponteirinha, né, esse enfeite aqui na beiradinha. Se você não tiver, dá um nó, tá? Dá um nozinho aqui na ponta, que é já só pra ele não passar aqui por dentro, pra ele não escorregar o fio e ele entrar aqui, ó, tá vendo? Então, dá um nozinho na ponta que já dá certo também. Então, tá pronta aqui a nossa peça de hoje, essa mochila aqui maravilhosa, cheia de detalhes, cheia aqui de coisas diferentes, né? Uma modelagem bem diferente. Ensinei vocês também a fazerem a modelagem da aba.
E olha só como que ela ficou. Muito linda. E daí vocês façam, né? Do jeito que vocês quiserem. Se quiser fazer de uma cor só, pode. Se aqui a parte de cima você quiser fazer de retalhos, vai ficar maravilhoso. Vocês sabem que eu amo, né? Esses retalhos. Então, se quiser fazer essa aba aqui, ó, a parte de dentro lisa e a parte de fora, você pode fazer com os retalhos, que vai ficar maravilhosa. Então, tá aqui, ó. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir esse vídeo, se inscrever no canal. E um beijo. Até a próxima semana.